Se o mundo natural reage, como homem ou mulher espiritual, você também tem que reagir. Porque se você não reagir, você vai se corromper, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai ficar chorando pelos cantos, você vai afetar a sua autoestima, você vai começar a descrer, a fé vai embora, você vai começar a errar, você vai começar a aparecer com o que está ali, ó, com esse século. Você vai se formatar com o mundo. Você tem que reagir. E o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele dá 3 caminhos de reação que você pode seguir. 3 ensinamentos de como reagir. E agora de manhã nós vamos falar apenas do primeiro caminho. À noite nós vamos falar do segundo. E domingo que vem nós vamos falar do terceiro caminho. Primeiro caminho para você reagir, o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos na esperança. A fala de Paulo é: regozijai-vos na esperança. E por quê? Porque a esperança fortalece a fé para continuar. É a esperança que fortalece a fé. Se você não fortalecer a sua esperança, a sua fé vai se abater. Só que a fala que Paulo usa aqui para a igreja de Roma, não é simplesmente assim: fique firme na esperança, insista na esperança. Não, não. Paulo usa uma palavra chamada chairo, que é traduzido para alegria. Mas não é uma alegria, sabe aquela alegria assim que alguém conta e você dá uma risadinha? Ah, que legal, oh, que bom que vocês vieram no culto hoje, glória a Deus. Ô Rodrigo, olha, falei de você domingo passado, você não estava aqui, mas hoje você está, não tem problema, é benção. Que alegria, estou alegre de te ver aqui. Não, não é essa alegria, não é essa. Não, Paulo está dizendo de uma outra alegria aqui. Que alegria é essa? É aquela alegria que eu falo: ô Rodrigo, você está aqui, eu saio correndo, eu pulo no pescoço do Rodrigo, eu abraço o Rodrigo, eu beijo o Rodrigo, eu saio com ele pelo salão da igreja, dizendo: o Rodrigo está aqui, ele veio. É uma extrema alegria. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você quer vencer em tempos difíceis? Você tem que ter uma alegria escandalosa no meio desses tempos difíceis, para anunciar o quê? Que tem uma esperança dentro de você, apesar de tudo que está acontecendo aí fora. Que tem uma expectativa dentro de você, que é contrária a tudo que estão dizendo, que é contrária a tudo que estão mostrando na televisão. Tem uma expectativa, e qual é essa expectativa? Que o meu Redentor vive, que o meu Redentor reina com poder e glória, que o meu Deus, que é poderoso para salvar todo aquele que nele crê, está voltando. Tem uma expectativa de esperança. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: regozijai-vos na esperança. Não é um fato alegre, é uma intensa alegria. É uma alegria que ela é intensa, por quê? Porque ela é a expressão de uma certeza absoluta e inegável. Não há dúvida: eu não vou perecer nesse mundo, eu não vou falhar nesse mundo, eu não vou naufragar nesse mundo, a ira não vai me alcançar, a minha família não vai se perder, o meu casamento não vai ser destruído, eu não vou ser envergonhado. Por quê? Porque eu tenho uma certeza inabalável que o meu Redentor está de pé no trono da glória dele, zelando pela minha vida. É isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo diz: regozijai-vos na esperança, Paulo está dizendo, é algo intenso, de alguém que tem alegria, porque sabe que esperar vale a pena. Ele sabe que esperar vale a pena. Por que ele sabe que esperar vale a pena? Porque aquele que prometeu nunca falhou no que ele prometeu. Porque aquele que prometeu nunca errou em relação àquilo que ele prometeu. Porque aquele que prometeu, ele sempre cumpre o que ele promete. Então vale a pena esperar. Então vamos aprender a esperar. Porque com essa certeza, com essa alegria, queridos, nós vamos estar de pé naquele grande dia. Nós vamos estar de pé naquele grande dia. E nós vamos entender que não há bem maior. Não há bem maior do que o bem que o Senhor possa dar àqueles que temem, amam e esperam no seu nome. Pastor, mas está bom, eu entendi. Intensa alegria. Mas como eu posso cultivar essa intensa alegria todos os dias? Porque o evangelho tem que ser aplicável, não é verdade? Você ficou entusiasmado que tem que ter uma intensa alegria? Está certo, mas a pergunta de $1 milhão é: como ter essa intensa alegria diariamente? Sendo que tudo que vem, tudo que acontece,
contrário. Primeiro lugar, quer cultivar essa intensa alegria todos os dias? Você precisa definir, não é escolher, é definir o que você vai estar vendo, o que os seus olhos vão estar vendo todos os dias. Define o que você vai estar vendo. Você tem que entender que as coisas nem sempre são como aparentam ser. Não são. As coisas não é como você está vendo. Você pode estar vendo de uma forma muito ruim. Sabe por quê? Porque talvez seu coração esteja comprometido. E um coração comprometido vai ver de acordo com o comprometimento desse coração. As coisas não são como estão aparentando. Você não pode se deixar ser contaminado. Alguns episódios ruins que você está vivendo agora, você não pode colocar isso como o final da sua história. Não, não é o final da história não. O final da história não chegou ainda não. Tem muito da parte de Deus para fazer em relação à sua vida ainda. Muita coisa boa para Ele fazer, não é o final da história. Você pode estar vivendo um momento de restrição, de dor, de angústia, de tristeza, de indignação, de mágoa. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é o final da história ainda. Então não coloca você um ponto final nessa história, sendo que Deus ainda tem muita coisa para escrever a teu respeito, para a glória do nome dEle. Mas para isso, defina o que você está vendo. Você precisa definir o que você está vendo. Salmo 126. A gente precisa dedicar um bom tempo lendo o livro de Salmos. Meu Deus, como Deus cuidou de homens angustiados. O livro de Salmo é um livro de louvores, de adoração a Deus, não em momentos de conquista. A maioria dos salmos foram escritos em momentos de extrema angústia. E aí o Espírito Santo vem sobre o salmista, e um dos mais excelentes deles é Davi, em tempos de angústia, e mostra para o coração de Davi, do salmista, tem um dia seguinte. E nesse dia seguinte quem está lá? O Senhor Deus Todo-Poderoso está lá nesse dia seguinte. Sempre tem um dia seguinte que o Senhor vai estar presente. E é por causa desse dia seguinte que nós nos regozijamos na esperança. Porque a esperança não falha, a esperança nele não falha. Salmo 126, versículo 5, diz que essa é a vida do ser humano, essa é a nossa vida. Semear todos os dias com choro, semear com luta, semear com angústia, semear com dor. Mas tem uma colheita, e essa colheita que vai vir é com júbilo. Você semeia com dor, você semeia com choro, mas você colhe com chairô, com regozijo, com alegria extrema no Senhor. Por quê? Porque você sabe que o bom plantio, uma boa semente, garante uma boa colheita. Uma boa semente é a palavra de Deus. A boa terra, o meu coração, certamente produzirá a 100, a 60 e a 30 por 1. Porque Ele não falha. Então eu preciso, em primeiro lugar, definir o que os meus olhos estão vendo. Ezequiel capítulo 37. Deus pega o profeta, homem de Deus, profeta, homem cheio do Espírito Santo, profeta, vive numa outra atmosfera, num outro ambiente. A gente pensa assim, quando eu estou cheio de Deus, num ambiente só de Deus, parece que tudo que eu percebo é bom, não é assim a ideia que a gente tem? Não. Pode ter dúvida também em homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso você tem que definir o que você vê, porque senão você vai ser contaminado pelo que você está vendo. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1. O profeta diz que o Senhor levou ele para um lugar. E colocou ele nesse lugar. E qual era esse lugar? Um vale cheio de ossos secos. No versículo 2 de Ezequiel 37, agora o profeta, que foi transladado, para um vale de ossos secos, o Senhor faz ele andar ao redor do vale de ossos secos. Ou seja, ele não só viu. Quer dizer, ele não só viu, ele desceu, ele andou, ele foi lá, ele viu ossos, tíbia, perônio, fêmur, crânio, ossos esparramados. O texto diz que ele viu que eram muitos os ossos, e eram ossos que estavam secos. Ou seja, gente, tem muito tempo que esse negócio está ruim, tem muito tempo que as coisas não mudam aqui, só tem morte aqui. Só que no versículo 3, o Senhor agora começa a provocar o profeta. E o Senhor, nós estamos falando de um profeta, não se esqueça disso. Nós estamos falando de um homem incrédulo, de uma mulher incrédula, nós estamos falando de um homem de Deus. Nesse momento da história de Israel, a mais importante voz do céu para a terra. No versículo 3, então Deus agora provoca o profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, as lutas que nós vivemos, as dificuldades desse mundo, são situações que Deus permite que nós estejamos presenciando, para Ele provocar a nossa fé.
Deus quer provocar a sua fé. Ele quer provocar a sua fé, sabe para quê? Para você provocar o poder dele sobre a sua vida. Então aceita a provocação de Deus sobre a sua vida e provoca o poder dele na sua vida, na sua casa, na sua família. E ele vai agir com graça. Ele está pronto para ser provocado. Deus está pronto para agir. Deus quer provocar você. Olha o que ele diz para o profeta: um homem de Deus, no meio de um povo profano, um povo perdido. Mas ele era homem de Deus. E ele diz: filho do homem, porque essa era a forma de Deus tratar os profetas na época. Filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? Olha a pergunta que ele fez. Acaso pode esses ossos tornar a vida? Deus provoca o que está dentro do nosso coração. Sabe para quê? Para tirar aquilo que pode nos distanciar dele de uma vez por todas e nos encher com a graça e a glória dele. Quando você tem a oportunidade de ouvir uma palavra que te confronta, não foge dela não. Se entrega para ela, porque é Deus te provocando para ver se você abre mão disso de uma vez por todas, para viver tudo que Ele tem para você. Ele pergunta para o profeta: pode reviver? É uma provocação, não é? Está provocando o quê? Fé no profeta? Está provocando incredulidade no profeta. Pode reviver? E que o profeta diz: Senhor, só Tu sabes. O profeta também sabia. Eu sei o que Deus pode fazer. E sabe o que Ele pode fazer? Todas as coisas. Porque para Ele tudo é possível. Acaso a coisa é demasiadamente difícil para o Senhor? Eu sei o que Deus pode fazer. Que conversa é essa? Tu sabes. Tu sabes. Ele pode fazer todas as coisas. E eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Sabe quando a esperança vai ser roubada do nosso coração? Sabe quando nós não vamos regozijarmos numa extrema alegria? Quando eu não tomar cuidado com o que eu estou vendo, e eu me deixar ser contaminado pelo que eu estou vendo. O profeta foi contaminado. Ele viu um vale de ossos sequíssimos, e agora Deus vai lá e provoca ele. Pode viver? E o profeta ousa. Ele foi ousado em deixar no ambiente da dúvida se Deus podia ou não fazer. Ah, pastor, mas talvez o profeta ficou na dúvida se era da vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te mostra a morte, é porque a vontade dele é vida, tá? Quando Deus mostra a destruição, porque a vontade dele é restituição. Porque a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, acabamos de ler, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para homens e mulheres que decidiram viver para Ele. Não tem vontade de Deus que seja prejuízo para a vida daqueles que nele crê. Que bobagem é essa? Será que é da vontade de Deus? Se Ele te provocou em algo, é porque Ele quer fazer algo, mas Ele quer honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle, a partir do quê? Da esperança que há em vós. Em primeiro lugar, defina o que você está vendo. Segundo lugar, como você vai viver esse tempo de extrema alegria, esse tempo de extrema esperança, regozijo. Em primeiro lugar, quando você define o que você está vendo. Em segundo lugar, quando você define o que você está escutando. Cuidado com o que você anda escutando. Cuidado com o que você está escutando. Você tem que trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Na nossa mente vai estar aquilo que você ouve. Na sua mente, a sua mente vai estar ocupada com aquilo que você traz para os seus ouvidos. É aquilo que enche a nossa mente, que nos fortalece. Você só vai ter acesso à misericórdia de Deus se você estiver cheio daquilo que desperta em você esperança. Quando Deus fala de misericórdia, o texto mais importante sobre misericórdia na Bíblia fala de esperança. Não é de, sabe, uma pessoa prostrada se lamentando, fala de esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Olha o texto que fala sobre esperança, sobre misericórdia. As misericórdias do Senhor são os motivos, as causas de não sermos consumidos. Por quê? Porque a misericórdia de Deus não acaba. Então fica tranquilo, no que diz respeito à misericórdia, não tem fim. Está ligado à natureza de Deus, é eterna como Ele é. Versículo 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim, versículo 23. E elas se renovam.
O que quer dizer se renovar aqui? Não é o seguinte, hoje acabou a misericórdia, amanhã tem mais. Não, não. Ou seja, ela é dinâmica, ela está sempre pronta para atender. Qualquer situação que você viver, ela está sempre pronta para atender. Pode ser que você viva uma realidade hoje, ela te atendeu, e amanhã tem algo 10 vezes maior, não tem problema. Tem uma misericórdia nova da parte de Deus para te atender. Por quê? Porque Ele é Deus. Então elas se renovam. E agora o texto diz, grande é a tua... Ele não vai falhar. Você vai falhar. Irmã Lúcia, fica tranquilo, você vai falhar. Você vai falhar. Mas Ele não vai falhar na misericórdia dEle, jamais vai falhar. Versículo 24. Versículo 24. Olha, eu estou te dando contexto para você entender o que é misericórdia. Olha agora a fala do profeta. Quem escreveu isso aqui foi o profeta Jeremias. Profeta chorão, ele é conhecido na Bíblia como profeta do choro. Então ele está dizendo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele é fiel. Aí no versículo 24 agora, ele assume uma postura agora. O Senhor é a minha porção. E assim diz a minha alma, eu esperarei nele. Versículo 25, Ele é a minha porção, o Senhor é a minha porção, é a minha boa medida, eu vou esperar nele. Por quê? Porque bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que busca por Ele. Ele é bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, ainda que isso seja feito em silêncio. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita graça de Deus para quem tem esperança. Então você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. Porque se você começar a emprestar o teu ouvido para aquilo que não fortalece o que Deus fala, você vai naufragar, você vai falhar. O que nós ouvimos tem muito poder para nos influenciar. Muito poder, então você tem que ficar atento com o que você está ouvindo. Eu abri o site de notícias, eu gosto de acompanhar notícias, aí vem a notícia do Haiti, e aquela tristeza. Calma, não. Eu tenho que orar pelo Haiti. Eu não tenho que ficar agora derrubado, triste por causa do Haiti. Eu tenho que orar pelo Haiti, eu vou orar pelo Haiti. Receba uma notícia de alguém, um problema e tudo, você vem te abraçar. Não, eu vou interceder por ele, porque tem uma promessa de Deus de restauração. O que você ouve tem poder para te influenciar. Então você tem que estar atento com aquilo que você está ouvindo. Atento com o que você ouve. Sabe por quê? Porque o que você ouve tem poder para te dar destino. Aquilo que você ouve, se você atende, tem poder para te dar destino. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha que texto forte para nos falar da importância daquilo que você ouve. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na sua casa, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Versículo 21. Eu vou entrar, vou cear com ele vai cear comigo. E ele vai ser um vencedor. Vai sentar comigo no trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Tudo que você ouve tem poder para te dar destino. Essa história aí começou quando? Quando alguém bateu, alguém ouviu e abriu a porta. Tudo que vem no teu ouvido bate na porta. Agora a responsabilidade é tua, abrir ou deixar fechado. Tem coisa que você tem que deixar fechado, porque se você abrir, vai te destruir, vai te arruinar. E vai entrando, você abre hoje, abre amanhã, aí daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a sua vida não é mais aquela vida que Paulo disse que deveríamos ser como? Culto racional a Deus. Aí somos quem? A palavra de exortação de Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 14. Nos modelamos com as paixões do mundo anteriormente. Cuidado com o que você está ouvindo. Estabelece filtro, você tem que ter filtro. Porque se você não tiver um filtro, você vai ser roubado na sua alegria. Lembra que você falou, meu bem, você ouviu aqueles alvos? Eu falei, nem vou ouvir. Nem vou ouvir. Por que? Porque eu não vou ouvir, porque eu tenho ideia do que se trata. Eu vou ouvir, eu vou ser roubado na minha alegria. Não, é filtro. Eu vou filtrar quem eu vou ouvir. Eu vou filtrar o que eu vou ler. Eu vou filtrar o que eu vou ficar acessando no WhatsApp, Instagram, eu vou filtrar. Você tem que filtrar. Porque senão você vai ser roubado na sua esperança. O que chega nos nossos ouvidos tem poder para corromper até o mais aprovado dos profetas. Lembra da história do profeta Elias? Gente, Deus fez através do profeta, talvez,
assim, a resposta de oração, querida, mais poderosa da Bíblia. Não tem mais poder. Eu não consigo me lembrar de uma oração mais poderosa do que a oração que Deus respondeu para Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Quando o Israel, 3 anos e meio de seca, 850 profetas de Baal, 850 profetas pagãos, 850 profetas, né, assim, espiritualmente longe da vontade de Deus, eles começam a invocar o Deus deles. E sabe o que Deus fez? Deus amarrou a boca, as mãos, os pés e a vida de todos os demônios que aqueles profetas estavam invocando. E sabe como Deus amarrou a boca de todos aqueles demônios? Sabe como Deus repreendeu a ação de todos aqueles demônios? Simplesmente por amar a vida daquele profeta. O profeta não fez uma oração de libertação, fez? Olha para aquele texto. Eu amarro os profetas de Baal, eu amarro os deuses, eu amarro os espíritos de Baal, os demônios da deusa Astarote, todos os demônios dos cananeus. Elias fez essa oração? Não fez essa oração. Porque existem momentos que algumas orações elas não são necessárias, quando a minha vida com Deus responde na expectativa dele em relação a mim para esse mundo. Aí tem oração que você não precisa fazer, sabe por quê? Porque a sua vida é a mais poderosa e perfeita oração para ele responder. Estava lá aqueles profetas invocando demônio para tudo quanto é tipo, nada aconteceu, Deus não permitiu nada acontecer. Aí o profeta vai orar, e quando ele ora, desce fogo do céu, e foi um fogo tão intenso que as pedras que construíram aquele altar, tem gente que acha impressionante o fogo ter secado a água que estava nas valas. Não, o impressionante não era o fogo secar a água, o impressionante foi o fogo derreter as pedras que fizeram aquele altar. 2, 3, 4 mil graus de intensidade, consumiu tudo. Sabe por que Deus fez isso? Só para honrar aquele profeta. Aí ele vence, sai todo entusiasmado, Deus é comigo, Deus é por mim, glória a Deus. Aí chega um recado para ele, Jezabel, a senhora desses profetas que você venceu e mandou matar, mandou a dizer para você o seguinte, que você não passa dessa noite, você está morto. O coração do profeta se angustiou, ele teve medo, fugiu angustiado e desesperado. Sabe por quê? Porque aquilo que eu ouço tem poder para corromper até o coração mais aprovado diante de Deus. Então cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que patrocina a tristeza. Não ouve o que patrocina a tristeza. Ouça aquilo que fortalece a esperança da sua fé. Terceiro lugar para nós concluirmos. Como regozijar na esperança? Como ficar entusiasmado e ter essa alegria jubilante? Primeiro, você precisa definir o que você vê. Em segundo lugar, você precisa definir o que você ouve. Mas em terceiro lugar, você precisa definir o que a sua boca está falando. Se o que eu ouço pode me dar destino, o que eu falo estabelece o destino. Então cuidado com o que a sua boca fala. Cuidado com o que você vai falar. A boca é fonte de vida ou de morte. Provérbios diz que a palavra dita no momento certo é como maçã de ouro em salvas de prata. Cuidado com o que você fala. O que nós falamos, Deus leva a sério o que nós falamos. Cuidado com o que você fala, mesmo brincando, mesmo ali num momento de diversão com alguém, cuidado com o que você fala. Mateus capítulo 12, versículo 36, Mateus 12, 36, Jesus diz que no dia do juízo, Ele vai tomar contra mim e contra você toda palavra frívola que sair da nossa boca. Palavra frívola, sem valor, sem pudor, sem moral. Ele vai tomar toda palavra frívola, eu vou dar conta no dia do juízo. Deus leva a sério o que sai da nossa boca. Então se você não preserva o que sai da sua boca, você não preserva a esperança, a alegria de aguardar nele. Querido, todo mundo aqui tem uma história triste para contar. Todo mundo aqui tem. Todo mundo tem tempo aqui para ficar minutos, horas contando histórias tristes da vida. Só que essas histórias tristes da vida nunca vão nos aproximar dele. Ainda que toda a sua vida tenha sido uma história triste, deixa eu te dizer uma coisa, o final te garante ser vencedor diante dele. Ainda que toda a sua história tenha sido triste, ele vai fechar esse capítulo
com a manifestação da glória dele, dizendo: vinde bendito do meu Pai para o reino eterno que está preparado para você antes da fundação do mundo. Entra no gozo do seu Senhor. Cuidado com o que você fala. E você tem que estar atento com o que você está falando, porque o que você fala pode estar revelando o que tem dentro do seu coração. Lucas 6,45. O Evangelho de Lucas 6,45 diz que a minha boca, ela apenas promulga, ela apenas dá publicidade para aquilo que encheu meu coração. Nesse texto, Jesus diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o que é bom. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira o que é mau. Cuidado, porque de repente tem tanta coisa ruim saindo da sua boca, porque na verdade, aqui dentro está tudo ruim. Aqui dentro está tudo podre, está morto aqui dentro, só tem rapina, só tem osso seco, só tem tragédia. Por que sua boca está falando só disso? Porque você não cuidou do que você ouve, você não cuidou do que você vê. Você foi entulhando lixo, entulhando lixo, entulhando lixo, entulhando lixo. Não trouxe nenhuma virtude, não trouxe nada de bom para a sua vida. Aí talvez eu compreendo quando nós lemos um texto como esse de Romanos 12, quando Paulo diz: regozijai-vos na esperança, e Paulo está dizendo: sejam jubilosos, sejam extravagantes, sejam escandalosos na alegria da esperança que Ele é contigo. Algumas pessoas não vão entender isso. Por quê? Porque o coração está entulhado. Jesus pode limpar o nosso coração. Você crê nisso? Ele pode limpar o nosso coração.